Bom dia, bom dia. Hoje é dia 17/6/2025 e nós vamos falar sobre o gráfico do índice e do dólar. Eu me chamo Gisele, sou trader profissional e estou aqui para fazer a leitura do que o gráfico está nos contando. Tá? Semana passada, nós comentamos que o índice poderia vir buscar estas regiões aqui. E ontem ele veio exatamente no começo de um dos nossos alvos. Ontem nós comentamos que nós estávamos com esta figura aqui. Se você entender que isso aqui, tá, é uma bandeira de alta no diário, tá? Você pode fazer isso aqui, ó. Eu faço assim, fica bem rapidinho, ó. Em vez de traçar a fibra, ó. Aqui seria o mastro, aqui a bandeira, rompimento, nós teríamos alvo em mais uma de nossas regiões, certo? Então, nós precisamos ver o que ele vai fazer no dia de hoje. Vamos colocar nos 60 minutos. 60 minutos ele abriu nesta região aqui ontem e simplesmente foi buscar o nosso alvo. Saiu da consolidação, né? Então, hoje, ele pode sim vir buscar estas regiões aqui, ele pode estar fazendo, tá? Um pivô de rompimento. Aqui eu tenho liquidez, ó, se vocês olharem bem, ó, aqui eu tenho liquidez formada. Vamos pôr a nossa canetinha, né? Fica mais fácil. Ó, aqui eu tenho liquidez formada e aqui eu também tenho liquidez para ser consumida. Ontem, o que é que ele fez? Ele pegou essa liquidez que nós tínhamos comentado, certo? E esta liquidez aqui, ó. Tá? Ele pegou essas duas liquidez e veio parar aqui. E agora, ele formou liquidez aqui, ó. Ó, toda esta região aqui eu tenho liquidez. Então, ele pode sim vir buscar estas regiões aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer, tá? Se ele abrir abaixo, tá? Eu preciso que ele me forme uma estrutura aqui para que eu compre aqui e carregue até aqui em cima, certo? Então, isso aqui pode ser indução. Aqui eu tenho liquidez, se vocês forem ver, eu vou abrir mais o gráfico para vocês enxergarem. Ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui eu tenho liquidez, ó. Nesta região aqui. Com esse fundo e esse fundo aqui, eu tenho liquidez. Então, ele pode sim fazer só isso aqui, ó. Tchuf, pegar a liquidez aqui e voltar a subir. Para ele fazer isso, eu preciso ter um padrão de entrada para fazer uma compra e carregar até ali. Caso ele venha descendo, eu tenho esta região aqui que pode segurar ele, tá? Que eu tenho um Fair Value Gap marcado, eu tenho esse Fair Value Gap aqui também, ó. Aqui, ó. Porém, o que mais me interessa é esse aqui, ó, aqui embaixo, tá? Então, se ele vier aqui, nesta região, eu vou procurar por uma estrutura. Porém, vejam bem, nós estamos muito próximo do rompimento do topo, tá? O topo tá aqui, ó. Isso aqui é um topo protegido, tá? Do diário, certo? Então, caso ele venha romper aqui, ele vai dizer, vou subir, agora eu vou subir. Então, ele pode vir nestas regiões aqui, tá? E parar. Então, aqui, se eu quiser fazer venda, eu vou ter que aguardar uma estrutura de baixa num tempo gráfico menor para eu poder fazer uma venda e carregar até aqui, ó. Caso contrário, se ele não fizer, ele vai dar continuidade para romper esse topo aqui, ó, certo? E aí, não tem muito o que a gente fazer. A gente sempre precisa procurar uma estrutura, certo? Se você não tiver estrutura, eu não entro. Não é o meu setup, eu não entro. Eu sempre procuro por formação
de novas estruturas, certo? Então, pro índice, é isso que eu tenho. Nesta região aqui eu teria compra e nesta região aqui eu teria venda. Os alvos, se eu comprar, é para cá. Se eu vender, é aqui. Ele pode simplesmente pegar esta liquidez aqui, né? Vir testar esse topo rompido aqui, ó, e voltar a subir. Pode sim. E aí, se ele volta a subir, a tendência é vir romper este topo aqui em cima. Então, ele está muito mais próximo de romper do que outra coisa. Vamos fazer um traçado aqui, ó, dessa mitigação aqui. Vamos pegar aqui, ó, desse fundo, nesse topo, ó, ele está no 78%, exatamente no 78%. Então, ele pode sim segurar nesta região, tá? E vir buscar esse 61 aqui, tá? Ou até, quem sabe, esta região aqui dos 50% de volta, para depois ele subir. Caso ele passe desta região aqui, né? Nós temos alvo aqui no 111, 112, nesta região aqui, que aí já vai romper este topo aqui. E aqui é uma região onde ele pode violinar para retornar. Então, é isso que nós temos para o índice. Já para o dólar, tá? Eu não vou no dólar, no contrato, eu vou no Doll Pro. Ele entrou numa região aqui para nós, tirar uma região aqui de interesse. Eu tô nos 60 minutos, eu vou colocar no diário. Opa. Ó, ele rompeu a consolidação que ele estava fazendo, rompeu, testou ela e começou a cair. Eu tenho alvos aqui embaixo para um swing trade, certo? Aqui, ó, eu tenho muita liquidez. Então, ele pode sim continuar caindo, porém, além de ter liquidez aqui, eu tenho uma baita resistência no 5.373, certo? Então, aqui ele pode segurar. Nos 60 minutos, ele deixou esse gap aqui no diário, tá? Esse marrom é um gap que ele deixou no diário. Para fazer uma venda, o interessante seria, pelo menos, ele voltar nestas regiões que eu marquei aqui, ó, para daí a gente fazer uma venda e tentar carregar, certo? Por enquanto, né, se formos nos 5 minutos, ele precisa, para dizer que ele vai subir, ele precisa romper esse topo aqui, lembrando que aqui é uma região onde eu quero, quem sabe, procurar por uma venda, desde que faça nova estrutura para poder vender e trazer até aqui, tá? Então, ele precisa, se ele for subir, ele precisa romper esse topo aqui. Então, o preço deveria sair daqui, voltar, testar a região aqui e para subir, certo? Mas aqui eu estou muito próximo dessa região aqui de venda. Então, tem que tomar muito, muito cuidado, tá? Que se ele vier para cá, quem sabe ele já faça uma estrutura de baixa aqui, ó. E aí é sinal de venda para nós carregarmos aqui, tá? No final dessa marcação aqui, ó, ali no 5.488, mais ou menos. 5.480 está ótimo. Então, essas regiões aqui são regiões bem interessantes para nós tentarmos uma venda, sempre analisando as estruturas, tá? Ó, eu tenho liquidez nos 5 minutos, ele marcou liquidez aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho liquidez, ele está formando liquidez para mais tarde levar o movimento até aqui, ó, tá? Aqui eu tenho um fair value gap, mas se eu for no 60, ó, o que me interessa é esta região aqui. Então, ele criou liquidez aqui, tá? Para quem sabe carregar o movimento até aqui. Agora, quando que ele vai vir buscar esta liquidez? Nós não sabemos. Então, tem que sempre ficar olhando a estrutura, tá? É isso que eu tenho para o dia de hoje.
tenham ótimas operações. Lembrando que hoje nós temos notícias às 9h30, tá? Fiquem bem atentos, cuidem com a mão que vocês vão entrar no dia de hoje, sempre cuidando o risco-retorno, que no final do mês você sai positivo. Tenham um ótimo dia e ótimas operações.